que eu sentia quando nas correntes de libertações que eu fazia dentro da igreja quando eu havia chegado, né? E eu saí do sistema do Cangerês, chamado da linha de Umbanda, aquelas coisas, e adentrei dentro da Igreja Universal, junto com a minha família. E é interessante, quando a gente manifestava, quando eu manifestava processo de demônios, como é que eu me sentia? Isso que eu quero dizer hoje. Hoje o sentido é como eu me sentia quando eu estava endemoniado. É claro que cada um tem um mover diferente, um sentimento diferente. O que acontecia comigo? Eu digo comigo. Estava lá, tudo bem, a corrente tá. Quando tinha a invocação lá dos demônios que estavam dentro da gente, eu manifestei. Ok. Enquanto estava ocorrendo lá, que eu estava lá de mão para trás, né? Meu corpo lá com mão para trás, processo dos Exus, daquelas coisas lá que manifestavam em mim, o pastor fazendo as entrevistas, onde eu estava ali, era eu que estava ali prostrado ali de joelho, era eu que estava, o eu que eu digo é a minha consciência, o eu. Quem era eu que estava sentado ou estava ali de joelho ali, quando os obreiros, quando os pastores estavam me perguntando qual o seu nome, demônio? Qual o seu nome, demônio? E supostamente o demônio respondia. E onde eu estava naquele momento? Eu estava ouvindo, eu estava participando, a minha pessoa estava participando daquela cena. Engraçado. Aí eu passo a perceber. Eu estava ali. Era o eu que estava ali. A minha mente estava trabalhando normalmente. Eu participava pessoalmente, era eu. Eu respondia. Então, não é que eu estava em outro lugar, fora de mim, e o demônio me possuindo. A minha mente estava trabalhando 100%. Era eu sabia, tudo podia me perguntar. E o meu mental que estava trabalhando. O meu mental fazia com que eu engrossasse a voz para falar daquela maneira, simulando que era um Exu, era um tranca-rua. Então, eu participava do jogo mental que me faziam acreditar que eu estava com aquele demônio. E quando eu falava, em nome de Jesus, sai, eu dava aquele alívio e voltava a mim. Mas eu nunca tinha saído de mim. Por mais que eu estivesse com olhos fechados, por mais que eu sempre estive ali participando. Então, que tipo de libertação é essa? Que a gente mentalmente participa da cena e mentalmente sai da cena. Eis a questão. Tudo é o mental. Tudo é invocação. Quer dizer que quando eu saía daquele ambiente, o demônio tinha saído de mim? Eu era uma outra pessoa? Não. Eu continuava a mesma pessoa. Os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. Quer dizer, então você não foi liberto? Tá, e aí? Quem é que tem que me libertar? Não era o nome de Jesus que uma vez o Filho do Homem liberto para sempre? Por que eu passei quase 2 anos nessa brincadeira?
vai, volta, dá um tempinho e manifesta de novo. Para um pouquinho. E aí? O sangue de Jesus, o nome de Jesus, vale ou não vale? E uma vez liberto, não é liberto para sempre? E por que que eu manifestava? E por que que toda vez que balançava a roseira lá de libertação, lá estava eu de novo lá, prostrado com legião, e é daqui eu eixo da morte, eu eixo da... Sei lá, e aí? Eu não saía desse loop. Levei 2 anos para suposta libertação. Mas na minha opinião, o que aconteceu era mental. Voltando para a palavra de Deus, na Bíblia, a gente vê coisa. Quando Jesus passava e o demônio que teve o demônio de Gadareno, que o rapaz foi liberto, o que que aconteceu? Ele se libertou e se prostrou nos pés do Senhor e nunca mais entrou demônio. E aí eu falo, se eu em 2 anos eu não prostrava no pé do Senhor, eu não queria o Senhor, e por que que aquelas coisas se manifestavam em mim e demorou a sair? É que eu dava vazão à carne, mas dá vazão à carne. Sim, não só eu, como os meus irmãos, nós passamos 2 anos nessa brincadeira. Uns 2 anos. Então, vamos dizer assim, eu me achei até usado, porque era fácil quando na corrente de oração tinha sempre um demônio. Eu e minha família era fácil. Botou a mão, o demônio que está escondido, não manifesta. Ou era eu, ou era minha irmã, ou os irmãos. Era fácil ter um demônio na reunião. Mas, e aí? Liberta ou não liberta? Quando o Filho do Homem chegou e libertou as pessoas, libertou ou não libertou? Agora, qual é a visão que eu tenho? Que tudo era mental. Não, hoje eu aprendi que tudo é mental. Dentro de nós, como diz Paulo, existe a prostituição, dentro de nós, na nossa carne, a lascívia, o assassinato, tudo que é de ruim está na nossa carne. Se ficar invocando, a nosso mental faz manifestar aquela coisa que é invocada. Então, todas as vezes que invocavam em cima da gente, a gente não tinha o conhecimento, porque o que liberta verdadeiramente, como diz Jesus, conhecereis a verdade vos libertará, e a gente foi adquirindo a verdade, hoje eu sei que não era demônio, era o meu mental, porque se fosse demônio, quando eu chegasse em casa, quando eu estivesse na escola, quando eu estivesse no trabalho, eu sempre estaria possesso. Se o demônio está dentro de mim, eu tinha que estar, ele manifestava em qualquer lugar, não só dentro do ambiente religioso. Ele gosta de bagunça, ele gosta de matar, gosta de roubar e gosta de destruir. Por que que eu só manifestava naquele sistema religioso? Porque quando eu estava dentro do hospital não estava manifestado? Porque quando eu estava dentro do ônibus o demônio manifestava? Era só dentro das igrejas, quando invocavam ele. A mesma coisa quando eu estava lá no centro do espírito. Quando abria a sessão, invocava, eu manifestava, eu... 100% da brincadeira. Do mesmo jeito que eu participo 100% da brincadeira. Quando acontecia quando eu participo 100% dentro da igreja. Então, talvez vocês não tenham ouvido ninguém falar sobre isso. Pergunte quem manifestou alguma vez processo dentro da igreja. Pergunta se 100% ele não estava ali. Ou então,
Pergunta se alguma parte do tempo que ele ficou manifestado, se ele perdeu a mente, se de repente ele sumiu, não era ele. Ele estava ali, só fazendo o papel de demônio, representando o demônio na própria vida dele. Mas, quando o conhecimento chegou, a maturidade chegou, eu falei, eu não manifesto mais. Eu tive essa opinião. Dentro da igreja, eu não manifesto mais. Quer dizer que Jesus me libertou? Eu falo para vocês, eu tomei a decisão de não mais manifestar dentro da igreja. Podia colocar a mão, eu falei que não ia manifestar e não manifestei. Assim é a libertação. Você está aí, preso à pornografia, por exemplo, preso a um cigarro, preso a uma bebida. Se você fala, a partir de hoje eu não faço mais isso, acabou. Eu lembro de um colega que eu falei para ele uma palavra um tempo atrás. Olha o tamanho do cigarro que te domina. Você, com 1,80 m, sendo dominado por uma traguinha de cigarro, ele não pega do chão, pega da carteira, pula na sua mão que vai lá. O dia que você falar para ele que você não mais vai tocar nele, você vence ele. Eu não vou dar o nome porque é antiético, mas aconteceu isso. E um dia ele me agradeceu. É verdade. Eu falei que eu não ia fumar, não fumo mais. E está liberto até hoje. E assim foi quando eu falei que não ia mais manifestar dentro da igreja, eu não manifestei. Pergunta para as pessoas que já manifestou se ela estava ou não estava. Se essa tal da possessão que se diz, o demônio tomou aquela pessoa, ela está lá. O mental dela está trabalhando no teatro. Mas quer demônio, verdadeiramente, não é. É 100% mental. Eu vou ficando por aqui. E agora amanhã eu vou gravar a parte 3, onde fala que como é que eu trabalhava para colaborar com isso aí que eu estou te falando, como é que eu fiz quando eu participei como obreiro. Como é que eu ajudei as pessoas que ela entendesse, para ela nunca mais ficar prostrada de processo de demônio. Eu ajudei algumas pessoas. Amanhã eu conto. Tá? Eu peço que vocês se inscrevam e acompanhem essa parte, a parte 3, e compartilhe. Porque muita gente não sabe o que a pessoa endemoniada dentro da igreja sente. Elas não sabem o que acontece na mente daquela pessoa. Elas não sabem, muita gente não sabe se a pessoa ela está ali no corpo, não está, só está o corpo e o demônio tomou possessão, né? O demônio tomou posse e a pessoa está em algum lugar escuro aí. É isso que eu vou contar. E como é que eu fiz para ajudar muitas pessoas quando eu era obreiro. Fica na paz, tá? Anote aí, eu tenho um sininho que o YouTube avisa. Aperte lá também, que quando eu gravar, essa gravação vai chegar até você. Tá? Fica na paz, muito obrigado e um bom dia. Que o Senhor abençoe mais e mais.